Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar de disciplina, honra, perseverança, humildade, respeito, enfim, os valores que agregam a prática do Budô são importantes para as crianças, né? Para a gente começar esse assunto, é importante também traçarmos que existem essas diferenças culturais em relação ao Brasil e ao Japão, onde essas artes marciais foram criadas. Então, o que acontece? No tempo que eu vivi no Japão, eu tive algumas classes, né, de crianças, né, o meu sensei me designou algumas classes de crianças para eu poder ensinar. E vamos dizer assim, em comparação ao Brasil, era mais fácil, vamos dizer assim, dar aula de karatê para as crianças no Japão. Por quê? Porque eu tinha que me preocupar em dar uma aula de forma correta, mas somente no quesito técnico. Então, eu tinha que ensinar os conceitos técnicos do que agrega o karatê-do, enfim, né, toda a base técnica. Mas, a parte da filosofia, isso eu não tinha uma preocupação com isso, porque isso já estava, de certa forma, agregado à própria educação, à própria cultura. Então, muito do que nós temos que salientar dentro da prática do Budô, da filosofia, isso já está diretamente ligado àquelas crianças. Então, no Japão, vamos dizer assim, a forma de eu manusear a aula era bem mais fácil, vamos dizer assim, do que dar aula aqui, né? A minha maior preocupação no Japão era simplesmente porque eu era um estrangeiro, então eu tinha que me atentar a dar mais de mim para provar o meu valor em relação a eu poder ensinar aquelas crianças. Então, né, eu tinha que me dedicar muito mais ao meu japonês, né, o Nihongo, que tinha que estar aceito, né, na função de quem está ensinando, e a parte técnica, porque eu não poderia estar ensinando algo que não fosse correto para aquelas crianças, né, até porque todas as crianças têm pais, né, e eles ficavam o tempo todo observando para saber se, né, aquele estrangeiro ali tinha realmente capacidade de poder estar ensinando algo para seus filhos. Então, a minha preocupação maior era vinculado a isso, né, de estar podendo prestar um bom serviço, né, de mostrar para aquelas crianças que o que eu estava ali para ensinar seria bom para elas também. Aqui no Brasil, a gente tem um problema, né, vamos colocar assim, que nós temos que ensinar, além desta parte técnica, né, mas também nós temos que ensinar toda a outra parte filosófica, né, principalmente hoje, onde as crianças e os jovens chegam no dojo sem o básico, né? Vamos dizer assim, né? Então, são crianças que muitas delas chegam e não têm o hábito de cumprimentar as outras pessoas, elas não têm o hábito de respeitar o espaço das outras pessoas, né? São crianças que muitas vezes, dentro do que ela entende como mundo, né, dela, tudo é feito de acordo com o que ela quer, no tempo que ela quer, né? Então, quando ela vem para um dojo e ela se depara com inúmeras regras que ela precisa cumprir, isso acaba sendo, né, um obstáculo para aquela criança e também um obstáculo para quem ensina, porque nós precisamos estar sempre atentos de como podemos ensinar, né, os benefícios agregados à prática do Budô, fazendo com que esta criança e os pais destas crianças também possam enxergar que aquilo que nós estamos ensinando, que talvez naquele instante não seja, né, o mais desejável para eles, né, mas que aquilo vai servir de lição exatamente para que essa criança se desenvolva de forma muito melhor, não só dentro do karatê, mas para a sociedade. Então, temos sim, né, um grande trabalho ali para conseguir passar, né, as lições, né, desta filosofia do Budô, para que esses alunos, essas crianças, eles possam entender, né, o porquê. Né? Então, eu gosto de salientar que muitas, né, crianças vêm para cá e nós temos que ensinar para elas o sentido da paciência.
porque se nós pegarmos, né, esta geração de jovens, né, e principalmente das crianças atualmente, eles não sabem o significado do que é paciência, né, porque tudo, absolutamente tudo para eles não necessita de nada disso, porque o que ele quer, ele precisa e tem, em muitos casos, o resultado de imediato. Então, você precisa desenvolver exercícios de paciência, para que ele entenda o que é paciência e ele possa entender o porquê da paciência. Por que eu não posso ter isso de imediato? Ele precisa entender que há benefícios em ter paciência, né? Então, isso são lições que nós temos que, dentro da aula, dentro da prática, nós temos que desenvolver ferramentas e mecanismos para poder ensinar esse tipo de coisa. Então, sim, não há dúvidas de que a prática do Budô vai beneficiar demais estas crianças, né, ensinando para elas os valores, né, aqui um exemplo da paciência, mas todos os outros valores, né, da disciplina, da honra, da empatia, né, do respeito, o quanto estas crianças, né, elas vão se beneficiar aprendendo todos estes valores, né, mas aí cabe, né, aos senseis, a todas as pessoas envolvidas a desenvolver tais ferramentas e mecanismos para poder exatamente, né, passar isso para as crianças e elas possam também entender o quanto isso vai ser bom para elas mesmas, né? Eu queria saber de você, né, se você é pai, se você é aluno, se você é o sensei que lida com esse tipo de dificuldade, né? Queria saber a sua opinião. Também, se você também não concorda, né, com o que eu estou dizendo, também não tem problema nenhum, né? Pode deixar também o seu comentário. Eu só peço que seja sempre feito isso de forma educada e respeitosa. Afinal de contas, aqui é um canal de Budô e respeito à educação é primordial. Queria convidar vocês também, né, para caso vocês tenham interesse em saber essas diferenças culturais, que são muitas, né, entre o Brasil e o Japão, algumas curiosidades também em relação ao treinamento de como é feito lá no Japão, convido a todos a participar do nosso curso, que acontece a todas as sextas-feiras, né, que é o Budô no Hanashi, onde, né, discutimos, né, vários tópicos em relação a essas diferenças culturais e também abordamos diversos assuntos relacionados à própria filosofia do Budô, né? Eu vou deixar aqui as informações na descrição, né? E convido a todos a participar, né, de forma online das 19 às 20 horas. Queria pedir também para vocês cumprirem todo aquele protocolo do YouTube, né? Curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos, né? Aqueles que precisam, aquele, né, amigo que tem um filho pequeno, que não sabe, né, o que fazer, indique esse vídeo para ele, para que ele possa procurar uma boa academia de Budô, né? Para ele colocar o filho, com certeza ele vai ter muitos benefícios com esta prática. Queria pedir também para você se inscrever no nosso canal, né, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, eu agradeço de coração. O nosso canal está crescendo, é um canal pequeno ainda, mas, né, vamos fazer esse canal crescer para chegar a mais pessoas e podermos levar os benefícios do Budô a todas as pessoas para poder ajudar, né, essa sociedade a ser cada dia melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.